Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Sou o Mark Tawil, jornalista, comunicador multiplataforma, podcaster da Rádio Jovem Pan e também colunista em Época Negócios. Hoje eu vou ter o prazer de receber aqui dois grandes empreendedores, dois grandes transformadores que vão falar a respeito de empreender e viver, mudar e aprender sempre, ou seja, Kaizen, evolução constante. Ao meu lado, eu estou aqui com Bob Studino, que é empreendedor, especialista em estruturação de negócios de alta performance. Ele tem mais de 20 anos de experiência, os cabelos não entregam isso, tá? Seu cabelo não está branco igual o meu. Em track record como desenvolvedor do mercado imobiliário. E neste telão, aqui do meu lado esquerdo, ou do lado direito para você que está assistindo, tem Rodrigo Gazola Rivelino, o Riva, que é empreendedor desde os 21 anos, publicitário, produtor de alimentos orgânicos e também fundador e CEO da Live Arena. Seja bem-vindo. Essa paisagem de fundo não é Zoom, não, né? Não, essa é real, vida é na real. É vida real. E de onde você está falando? Eu estou falando diretamente aqui do sítio, quilômetro 75, que é onde a gente produz nossos alimentos orgânicos. E é um prazer estar aqui com o Bob, com você, Mark, com toda a audiência e o time do Êxito. Estado de São Paulo? Estado de São Paulo, apenas 75 quilômetros da capital. Que maravilha. Eu já vou voltar contigo, mas antes eu vou começar com o Bob aqui. Bob, a gente vive ainda uma pandemia. A gente ainda está no meio dessa pandemia, que é um pandemônio. E uma das anedotas, uma das brincadeiras que se conta é o seguinte: nada acelerou tanto a transformação digital quanto a Covid-19. Você, como um transformador, um acelerador de vários mercados, concorda com isso? Como é que tem sido a tua vida de março para cá? Concordo, e isso para muitas pessoas veio com uma mudança, uma transformação. A gente que está à frente de negócios disruptivos, está buscando interações atuantes, inovadoras, já vinha se preparando, independente da pandemia, para essa transformação digital, né? A gente vive num mundo VUCA que todo momento a gente precisa estar sempre alinhado com algumas soluções e situações, como não tínhamos esperado essa da pandemia, mas estávamos preparados para poder superar essa parte de toda a estruturação em relação aos negócios, em relação à interação do online, que aqui nós estamos. Até agradeço aí a participação do Rivelino, porque fez com que nós estivéssemos próximos ao mesmo tempo no local onde ele desenvolve os seus negócios. Então isso também facilitou, né, para nós poder ter essa dinâmica, né, essa facilidade para os negócios, para reuniões, e tudo isso eu acho que como experiência e transformação valeu a pena a gente seguir com essa nova mudança, né? Nesse teu mercado, ou um dos mercados em que você atua, o mercado imobiliário, que agora já começa a sentir vamos dizer, reaquecimento depois dessa pandemia toda, sim, qual é o impacto de uma Covid-19? O impacto, assim, eu vejo que primeiro na configuração dos próprios empreendimentos, né? Então, hoje, muitas pessoas que estavam adaptadas a morar em apartamentos, em lugares com restrições até de espaço, buscam um ambiente com convívio melhor, tanto para a sua qualidade de vida, quanto para a socialização com vizinhos, e, enfim. Então, isso também fez com que as pessoas buscassem alternativas diferentes em relação a residências, com, no mínimo, um espaço para poder ter algo ao ar livre. Os próprios empreendimentos também, que antes estavam mais direcionados para apartamentos estúdio, com 35 metros quadrados, estão sendo repensados também em termos de estratégia e posicionamento. É mais ou menos essa linha que a gente vê a transformação. Incrível. Riva, você está com essa folhagem maravilhosa, verde, exuberante atrás de você, e você tem o pé em algumas canoas, né? Então, você está na questão dos alimentos orgânicos, que é um mercado que não para de crescer e se desenvolver também. Aliás, na noite de hoje, saindo daqui, eu devo comer um hambúrguer do futuro, ou provavelmente um hambúrguer feito de vegetais.
porque a minha turma da yoga vai se reunir, então eu vou fazer esse favor para a galera. Então, quer dizer, alimentos orgânicos, a gente vive uma explosão do veganismo aqui no Brasil, enfim, uma cultura de alimentação saudável. Você também está nos games. Conta um pouco hoje da tua atuação e como é que essa Covid vai transformar os teus negócios daqui para frente. O que você espera dos anos 2020? Marco, primeiro parabéns aí pela yoga e Obrigado. pelo prazer em estar comendo hoje hambúrguer à base de plantas. Eu acho que isso é uma evolução também que não tem volta. É até um outro empreendimento que a gente acabou de lançar aqui há 3 semanas no interior, que é um restaurante, que é o Origem 75, que traz esse tagline, né? Conexão consciente. Olha que legal. Mas, enfim, o que a gente vê e vive aí na minha trajetória, né, à frente da Actuel Mix, durante quase 20 anos, essa transformação galopante, né? Então, eu acho que toda a transformação e a inovação, ela vem através de um movimento sociocultural que acontece na base da sociedade. E olhando especificamente esse universo dos games, eu vivi isso dentro da minha casa com meu filho. Com 14 anos, quando ele virou, falou para mim: pai, eu não quero mais jogar futebol, eu não quero mais fazer academia, eu vou ser profissional de LOL. Isso em 2016. Aí eu falei: profissional do quê, filho? Aí ele falou: LOL, pai, League of Legends, um jogo que tá todo mundo jogando. E aí aquele insight me fez estudar um pouco mais desse universo e foi realmente entender que era, né, um movimento sociocultural aí acontecendo. E aí sempre buscando, né, não só por tendência, mas de novo, um comportamento da sociedade. A gente lançou em 2017 a primeira arena aí de esportes do Brasil e depois, através da Live Arena, a gente desenvolveu o que a gente chama hoje das novas profissões, né? São cursos aí onde buscam a melhora dos profissionais, a capacitação das pessoas através desse tema gerador, né? De quase 70 milhões hoje de brasileiros, que com certeza vão querer ou podem buscar nova perspectiva de vida através desse tema gerador que são os games, né? E olhando de outro lado, o que eu mudei minha alimentação, meu estilo de vida já em 2011, 2012, que é a questão da alimentação mais consciente, ou orgânica, ou mais saudável. Aí podem ter vários termos, mas que na verdade é você tentar se alimentar o máximo possível do produto que seja extraído direto da terra e cada vez mais com a menor participação dos animais. É bem interessante te ouvir, porque, como eu te falei, assim, a gente que está aqui nos grandes centros, que está nas capitais, e esse é um summit que está sendo visto, certamente, de todas as capitais e até de fora do Brasil, tem sempre duas perguntas. Por que é tão caro o alimento orgânico? Queria que você respondesse. E por onde a gente começa, se a gente mora num grande centro, a trabalhar com alimentação orgânica ou mais saudável. Tem muita gente aqui que quer abrir seu primeiro negócio e que já quer começar um negócio mais consciente. Mark, acho que é um excelente ponto esse que você colocou, e aí é um trabalho que a gente está fazendo aqui na região também de desmistificar essa questão que o alimento orgânico é caro. Né? É óbvio que existe uma questão do nosso Brasil que é a logística, né? E a questão também da realidade comercial que existe dos grandes varejos. Então, você tem aquela dinâmica tradicional do grande varejista vir achatar o pequeno produtor, buscar sua margem, ter todo o custo e toda a cadeia de logística de impostos que fazem com que os alimentos cheguem de um preço mais alto para o consumidor, o que não é uma verdade, né? O que precisa só esse pequeno produtor e essa cadeia de pequenos produtores serem mais valorizadas. Eu venho trabalhando isso fortemente aqui na região de Vinhedo e num raio de quase 100 quilômetros, para tentar fazer com que esse produtor tenha mais acesso ao consumidor direto. A pandemia veio para trazer um outro mercado que se consolidou muito, que é a entrega de cestas, né?
Então, a gente mesmo aqui no sítio, a gente entregava, nem tinha esse projeto tão estruturado de cestas, e hoje a gente entrega em média de 100, 120 cestas por semana, em São Paulo, Vinhedo, Campinas e região. Então, ou seja, o que eu acho que a gente precisa realmente se aproximar mais do campo, entender a realidade do campo, entender onde estão os produtores, e já começou também alguns projetos e alguns processos. Eu fiz e faço parte ainda, que é a Horta Social Urbana aí em São Paulo, que é um projeto também bastante disruptivo, porque a gente tira a pessoa do estado de rua, leva ela para um abrigo, treina ela para dar uma perspectiva de vida através da produção de alimentos, e estamos fazendo em alguns terrenos de São Paulo. Para você ter uma ideia, Marcos, só em São Paulo, embaixo dos linhões elétricos, você tem quase 700 quilômetros de área que podem virar áreas produtivas. Então, São Paulo pode se tornar a maior fazenda de produção de alimentos orgânicos do mundo. Então, tem saída. Eu acho que, de novo, a gente volta por uma questão mais profunda aí, né, dos nossos políticos, da nossa sociedade, de mais organização. Não vou me estender muito nisso aqui, mas o que eu fico feliz hoje é que o movimento está, sim, aumentando, como você bem disse. Estão tendo novas iniciativas. Agora, com a pandemia também, está tendo um êxito urbano, e vão ter, sem dúvida nenhuma, assim como a minha iniciativa, vão ter outras tantas iniciativas de fazendas, de locais mais próximos a São Paulo, que vão cada vez mais tornar acessíveis e possíveis com que as pessoas tenham uma alimentação mais consciente, mais limpa, né? Porque no contraponto aos negócios, você pega a sociedade inflamada, a sociedade doente, e um dos mercados que mais cresce é o farmacêutico. Simplesmente pelo fato da gente ser o que a gente come. E aí, consequentemente, a gente chega numa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje. Faz todo sentido, é interessante te ouvir, porque aqui as iniciativas têm se proliferado, hortelões urbanos, e é uma coisa que vai vir, né, Riva, daqui para frente, os telhados verdes nas cidades, para que a gente possa plantar e consumir. Interessante, né? Quando a gente vê isso, Bob, ouvindo um universo que parece tão distante da cidade, eu fico me questionando quais são as demandas desse novo mundo. Então você, como um transformador digital, um acelerador de empresas, um growth, vou chamar de hacker aqui, que é polêmico, mas um growth de empresas, um homem que faz crescer as empresas, tem ouvido o quê? No teu mercado imobiliário, quais são as demandas agora dos grandes empreendedores? É digitalização? É byte, é dado? O que você tem ouvido? Eu costumo falar que a ideia é transformar bricks em byte, né? Então você trabalhar a questão de algoritmos e começar também a entender melhor o perfil do usuário, o seu comportamento e a jornada do cliente. Ela mudou, né? O comportamento mudou, até a relação com o ativo mudou. Concordo. Então essa geração, por exemplo, dos milênios, ou até mesmo as pessoas que já estão com uma flexibilidade, né, tanto nos seus negócios, elas não buscam mais um ativo ou algo que te dê uma despesa e te crie uma situação ruim de administrar. O que o mercado imobiliário, e eu, na minha percepção, tento propor na realização dos nossos negócios, é mudar essa experiência. E a experiência ser ela mais agradável possível. Então, com empreendimentos que você consiga compartilhar o uso. Você pode ter, por exemplo, um negócio que a gente atua bastante, que é multipropriedade. Você tem uma cota de um empreendimento e você pode intercambiar com outros empreendimentos do mesmo padrão, mas em locais diferentes. Isso em hotel ou de apartamento? Isso segunda residência, e agora a gente já começa a perceber também uma tendência para primeiras residências. Tá? Com a facilidade que você tem hoje, por exemplo, agora eu vou entrar na mudança e na transformação construtiva, que eu venho estudando e pretendo aplicar nos nossos projetos, no nosso empreendimento, que é a construção modular. Obra eficiente, rápida, você constrói uma casa com a utilização mais otimizada possível, e isso também você consegue colocar num pool de usuários que não necessariamente precisam estar naquele imóvel, naquele local 375 dias por ano. É como se fosse aquele barco compartilhado, aquele helicóptero que cada um compra uma cota e usa. Eu vou marcar para usar em setembro, eu vou marcar para usar no feriado. É meio isso? Esse é o formato, é exatamente isso. E também transferindo para a primeira residência. Nós
conhecemos o modelo de segunda residência, time sharing, fraction, mas agora a gente fala também das soluções de co-living, outras que você consegue fazer essa otimização de uso, né? Então as pessoas não ficam mais refém daquele imóvel, daquele ativo específico. E fica mesmo refém, né? Fica mesmo. Olha, eu acompanho o mercado imobiliário, minha mulher, além de ser arquiteta, ela tem um grupo chamado Mulheres do Imobiliário, então a gente ouve, pelo menos eu ouço muito em casa, que muitas construtoras e muitos construtores estão parados no tempo. E aí eu quero te perguntar, a cabeça, estou falando de loft, quinto andar, que é outra história, é até uma outra geração, mas as construtoras mais tradicionais, mais antigas, as gigantes, estão preparadas? O que você escuta? Então, Mark, assim, eu vejo que elas vêm tentando se adaptar, mas é um transatlântico tentando manobrar num oceano que realmente tem vindo umas lanchas muito rápidas aí. No retrovisor. No retrovisor e implementando soluções bem interessantes. O meu desafio e a minha inteligência de negócio é essa, trabalhar direto com as incorporadoras, com as construtoras, propondo soluções que realmente sejam efetivas e que estejam alinhadas com esse novo público. Então, quando você fala em desenvolvimento imobiliário, hoje não é simplesmente você entender a vocação daquela área e o empreendimento que você vai realizar nela. É entender todo o impacto que gera em termos de mobilidade, em termos de sustentabilidade, o usuário, o perfil. Então, como eu falei, em relação a essa mudança de hábito de consumo é muito importante. Então, o desenvolvimento imobiliário, alinhado com a sua pergunta, né, dessa situação em relação às grandes, ele deixou de ser esse estudo convencional. Então, hoje, eu consigo implementar os meus negócios e também tenho participação em startup de mobilidade, justamente para conseguir gerar maior performance no resultado dos empreendimentos e na solução que a gente entrega para o usuário. A WPP, que é um grupo de publicidade gigantesco, fez um estudo a respeito disso, quais são os impactos da Covid e do que vem aí. O primeiro ponto é mobilidade. O segundo ponto, salvo engano, é hábitos sociais que a gente vai ter daqui para frente. E aí você tem inclusão, você tem qualidade de vida, tudo isso tem que caminhar junto, é bem interessante. Tem que caminhar junto. E até caminhando com a parte de alimentos orgânicos, hoje você vê que qualquer comunidade ou desenvolvimento imobiliário tem que ter essa preocupação em relação a essas soluções de uma alimentação saudável. Eu falo até do processo mesmo, da produção, como o Rivelino desenvolve, até a entrega. Então, esse trabalho de logística, esse trabalho de entregar essa solução também relacionada à alimentação saudável, orgânica, é uma preocupação do desenvolvimento planejado. Quer dizer, não é só a reciclagem, a gente já está num ponto antes. Em desenvolvimento planejado, sim. Em desenvolvimento planejado, a preocupação está até em o que você vai entregar em termos de alimentação e tudo mais, para que aquela comunidade viva da melhor forma possível. E é um tema incrível, né? Se a gente parar para pensar, Riva, em relação a todas as transformações que estão acontecendo, não tem lado bom na pandemia, mas tem oportunidades. Os que você citou das cestas, por exemplo, é fantástico, porque existe um mercado que não é explorado. Mas eu queria te perguntar agora em relação ao Live Arena, o teu lado digital, o teu lado Excel, né? E não o lado Word que você vem vivendo. Achei super interessante que você começou a olhar para esse mercado ouvindo teu filho. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque pela primeira vez a gente tem 5 gerações trabalhando juntas. A gente tem baby boomers, 70 anos de idade, mais ou menos. Tem geração X, que sou eu, 47. Tem vocês, provavelmente millennials, ou quase isso. Millennials não, perdão. Não. Eu sou 46, hein? Nossa, tá enganando, né? Tá enganando. Você tem quanto também? 43. Não, tudo bem, vai. Pela margem de erro do Ibope, você ainda pode ser Y. E aí a gente tem geração millennial, que é uma garotada, toda turma de background aqui. E tem a geração Z, que nasceu de 2001 para cá, que já tem 19 anos e já está no mercado de trabalho. Qual é a importância, então, da gente ouvir os mais novos? Porque você aprendeu com teu filho, vira um baita business. E eu queria entender, assim, como você aprende com criança, com adolescente? Como é que você aprende com essas pessoas? Qual que é teu radar que te move a ouvi-los? Tem muita gente que fala, você tem de idade, eu tenho de experiência.
Marco, sabe que essa questão de aprender sempre foi algo muito forte dentro de mim. Eu sempre fui inquieto desde que eu me conheço por gente, e era interessante, porque quando eu era muito moleque, até hoje, eu tenho rodas de amigos muito mais velhos que eu, porque eu ficava na roda de amigo do meu pai, ou numa roda da qual eu participava, querendo ouvir o que aquelas pessoas estavam falando, querendo entender as experiências delas, o que elas tinham vivido, o que elas tinham passado. Então, para mim, aprender é contínuo, né? O dia que você deixa ou perde a vontade de aprender, talvez seja o dia que você vai deixar de viver. E para mim não tem idade, não tem sexo, não tem local, não tem situação. Eu sempre estou aberto para aprender, sempre estou aberto para escutar. E como você disse, né, nesse caso foi dentro de casa. Dentro de casa que aí me deu um claro entendimento de uma linha condutora aí para uma realidade sociocultural, que você vai ver e entender hoje os números que estão ao entorno dos games, não só no Brasil como no mundo, chegam a ser assustadores, né? E é por isso que aí que a gente teve essa iniciativa de tentar trazer de uma forma mais estruturada a possibilidade dessa geração estar aprendendo, estar se desenvolvendo, porque, como eu disse anteriormente, atrás de todo movimento sociocultural precisa ter a profissionalização, precisa ter o desenvolvimento das novas profissões. E aí, a gente, através da Live Arena, até o Janguier está junto comigo e é um dos grandes angels dessa nossa iniciativa. A gente quer prover e ter uma parceria gigantesca agora com o Senac, indo para o Brasil inteiro. Então, ou seja, para a gente conseguir atingir, mostrar para essas pessoas que hoje elas podem ter o caminho para viver, se aprimorar e realmente desenvolver esse segmento. Né? Qual que foi o primeiro game que você jogou? Atari? Atari, né? River Raid no Atari foi o clássico. Eu gostava do Pitfall. Sem contar o Donkey Kong na mão. Né? O laranja, era aquele laranja que abria. Era maravilhoso. Você sabe que eu descobri outro dia que tem um grupo, acho que no Facebook, que os caras transacionam esses games. E funcionam até hoje. Custa $200 cada gamezinho. Pois é. Olha, o Riva comentou... Hoje virou um grande hit, desculpa, Marco, virou um grande hit. Inclusive a Atari lançou a edição de 1980 e foi um sucesso. Esgotou, em meia hora. Eu preciso me atualizar. Eu sou da época do TK-85, lembra dele? Que era um computador só com TK. Lembra disso, não? Imagina para nós que incrível vai ser esse empreendimento da Atari quando ficar pronto em Las Vegas. Né? Puta! Recém-anunciado aí, vamos ver como é que vai ser. Olha, ainda temos Las Vegas. Ô Bob, a gente estava ouvindo aqui o Riva falando de um negócio que nasceu na pandemia. Né? Ele está falando da questão das cestas. Você como empreendedor serial e também um acelerador de empresas, você teve algum insight nessa pandemia que virou business? Sim, na verdade assim, o início da pandemia, né, em relação ao mercado imobiliário foi um impacto para todo mundo, né? E eu, por ter uma estrutura enxuta e fácil de manobrar, a gente rápido conseguiu reverter e pensar em soluções durante e pós-pandemia. Mas quanto o mercado imobiliário não voltava, como está voltando agora, eu ativei um negócio que eu já vinha idealizando antes da pandemia, mas foi com o intuito justamente de ajudar pequenas empresas. Então eu criei um grupo chamado C-Level, e esse grupo é um grupo multidisciplinar para ajudar pequenas empresas a superar esse momento de crise. Então a gente entrega soluções em finanças com CFO, soluções de legal, jurídico, que nós temos um CLO, CTO na área de tecnologia. Então é um grupo completo, inclusive tem alguns membros aqui do Êxito. O José Vicente é o nosso parceiro da área de comunicação. Que sentou agora há pouco aqui, que é o diretor-geral da Forbes. Exatamente, diretor-geral da Forbes, ele é o nosso CCO. E eu atuo como CMO, tentando ajudar, porque, na verdade, o nosso CEO, que a gente diz, é o cliente, né? Então, a proposta é entregar essa solução multidisciplinar para esses pequenos empresários e empreendedores que estão passando por dificuldade. Quer dizer, um grupo de super especialistas tarimbados, com experimentação de mercado, que estão à disposição para funcionar como um board.
na nuvem. Exatamente. A gente até propõe no início um diagnóstico gratuito para entender a situação da empresa ou daquele empresário. E aí depois a gente define quais são os departamentos que vão começar atuando e depois dando sequência como se fosse um board. E está indo bem? Está indo super bem. Já é uma satisfação muito grande já ver o resultado de pequenas empresas fazendo as estratégias de marketing, as estratégias até financeiras também em relação a alguns benefícios acontecendo. Então, aos poucos, a gente vê a transformação de empresários que estavam totalmente desorientados e que nós conseguimos aí aproveitar essa situação de pandemia, essa facilidade de trocas de conversas e reuniões por Zoom e conseguimos contribuir com essas pessoas. Incrível. Antes de eu passar a bola para você para a gente finalizar, eu vou devolver a bola para o Riva aqui. Riva, a gente falou um pouco de tudo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as várias empreendedoras e empreendedores que estão assistindo a gente, que querem iniciar ou na questão dos games ou na questão dos orgânicos. O que você tem para dizer para essas pessoas todas? Ou para quem quer pivotar a carreira e trabalhar com isso? Putz, Mark, parece clichê, mas para mim, como eu comecei mesmo da base, né, muito jovem, com 21 anos, muito sonhador e querendo transformar o mundo e querendo criar empresas disruptivas. Você até comentou, né, WPP, a WPP é um dos nossos sócios, foi minha aceleradora, há 5 anos atrás, uma empresa de Field Force que a gente fez aí, e hoje tem quase 4 mil colaboradores na rua. Mas, enfim, a mensagem que eu deixo são duas muito claras, atreladas a sonho, intuição e muita resiliência. Tudo é muito bonito, tudo é muito inovador, tudo pode ser muito interessante, mas no final é 80% transpiração e 20% inspiração, apesar de eu ser essencialmente de mercado de inspiração, de transformação, mas é muito trabalho, muito trabalho, e não deixem de acreditar naquilo que realmente te toca, realmente te move, e naquilo que realmente faz você pensar no projeto, e não em horas de trabalho, não de segunda a sexta e final de semana. Porque quando você está envolvido num propósito e num projeto de verdade, não tem dia, não tem ruim, o que é circunstância nunca vai virar problema, vai virar aprendizado e solução. Então, a vida real, empreendedor, realmente aqui no nosso Brasil, muito trabalho, inspiração, o resto, consequentemente, acontece. Onde é que as pessoas te encontram? Se elas quiserem saber mais dos teus negócios, mais sobre a tua vida, mais da Live Arena, você está em rede social, as pessoas escrevem para onde? Podem me escrever no R Rivelino, que é no Instagram, onde eu mais me comunico. Incrível. Obrigado. Eu já vou me despedir de você corretamente e de uma maneira um pouquinho mais gentil, mas Bob, para a gente poder finalizar, quem quiser entrar em contato com você, entender melhor do C-Level e também da tua atuação no mercado imobiliário, te encontra onde? Legal. O C-Level é clevelpartners.com.br. Eu tenho um Instagram... Tudo junto, não tem o hífen. Tudo junto. C-Level, tudo junto. Partners.com.br. No Instagram eu tenho uma página minha que eu gosto de postar as coisas que eu curto, e então se quiser me achar e quiser conversar um pouco por lá também, pode ser no Bob InStyle, @BobInStyle. LinkedIn e Rodrigo Estudino, Bob, e acho que são os canais que... E pelo êxito, né, também, acho que todos que nos assistem, até agradeço por terem acompanhado, espero poder ter contribuído com alguma coisa, porque a iniciativa, tanto do êxito quanto do Summit, é a oportunidade que todos os empreendedores gostariam. Eu também, muito jovem, ou melhor, adolescente, comecei a empreender e me inspirando em pessoas que hoje eu olho, poxa, que bacana ter o Janguier e ter outros inspiradores. Mark Tawil, claro, Rivelino. Tá todo mundo entendeu? aqui. Então, assim, é muito bom para essa geração ter esse canal de acesso, de informação
e também de se aproximar, de né? networking, de né? networking. Sim, Então, sim, super. a ideia, a proposta do Summit realmente é muito boa e espero que a gente consiga realmente transformar, pelo menos, aí a percepção de alguns empreendedores e que possam contar com a gente, tanto comigo quanto com o Êxito, para o que deve é. Eu não tenho dúvida, vote Bob Studino. Bob, obrigado, viu? Nada, obrigado vocês, satisfação enorme estar com você, Mark Rivelino, e espero poder falar mais ainda com vocês, porque tudo que vocês fazem me inspira e inclusive te acompanho, te sigo no Instagram. Que isso. Sempre pensamentos e frases que, se cada um ouvisse e colocasse no seu dia a dia, teríamos também empreendedores muito melhores. Olha aí, o Bob não mente. Pessoal, obrigado. Riva, obrigado mais uma vez aqui pela tua participação. Parabéns pro teu filho que te abriu os olhos, tá? Obrigado a vocês, Mark. Obrigado a todo o time do Êxito aí, da qual também sou muito orgulhoso de ter sido entre os 34 fundadores. E ao Bob, um grande abraço. Fazia tempo que a gente não se via. Mark, você sempre Riva, nota obrigado, 10. viu? E ó que eu não sou bom de política, viu? Mas parabéns a todos vocês. Você tem muito mais a somar. O Êxito, sempre lembrando, é um instituto apolítico, é assim que fala? Apolítico, e que não tem, obviamente, a gente está brincando aqui, eu estou brincando em relação ao voto, não tem nada a ver com política. Obrigado a todos vocês, obrigado a todas. Foi um prazer mais uma vez a gente entrevistar aqui o Bob, o Riva, no Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Até uma próxima.